Olá, meu nome é Maíra Poli, eu sou professora de desenho realista e eu vou falar com você sobre materiais. Hoje eu trouxe aqui o lápis da marca Staedtler, mas do tipo Tradition. Em outra ocasião, a gente conversou sobre também a marca Staedtler, mas do tipo Mars Lumography. Então, dentro de uma mesma marca, a gente pode ter diferentes tipos de lápis. Então, aqui a gente tem o Mars Lumography, tem o Tradition. Existe também na linha de lápis graduado, o tipo Noris 120. O meu ele tá pequenininho, que eu só tenho ele. Esse lápis em especial, eu tenho encontrado ele somente no estojo de lápis de cor do tipo Noris. Aí você compra o lápisinho de cor da Staedtler e ele vem com uma, às vezes duas, eu acho que geralmente uma graduação, no caso o HB desse tipo aqui, Noris 120. Ele também existe em formato de estojo. Ele também existe em outras graduações. Esse aqui é o Noris 120, você vai encontrar outro Noris, mas esse aqui que eu tô falando é o 120. Ele é esse da madeira amarelo e preta, e ele vem em 5 graduações. Ele vem no 2B, no B, no HB, no H e no 2H. O que eu acho interessante nessa linha Noris 120 é que cada graduação dessa ela tem uma cor diferente aqui atrás. Então, por exemplo, o HB ele é vermelho, não vou lembrar qual exatamente, mas a gente tem azul, tem verde, então tem umas tonalidades que indicam a graduação aqui atrás. Eu acho isso muito interessante. Eu particularmente acho eles muito fofinhos. E são bons lápis, tá? Daqui a pouco a gente vai ver, mas na prática ele é muito parecido com o Tradition. Não sei dizer o porquê ele não é tão presente aqui, não tá tão fácil de achar. Agora mesmo eu fiz uma pesquisa e você até encontra o HB avulso, mas geralmente também vende em grande quantidade. O estojinho mesmo, com as outras graduações, eu achei mais difícil encontrar aqui. Mas é um lápis que eu gostaria, eu tenho vontade de ter esse estojinho, mas não acho tão fácil de encontrar. Mas é bem bacana. Como eu estava dizendo, na prática, ele é bem parecido. Na prática, ele é bem parecido com o Tradition, ok? Ele também tem as cores diferentes na madeira, tá? Esse aqui é o preto e vermelho. Eu acho isso particularmente diferente, né? É uma característica diferente para lápis. O Tradition, ele vem em 12 graduações. Do 6B ao 4H. Então, ele também, em relação ao Mars Lumography, ele também tem uma variedade maior de graduações. Na prática, ele é um bom lápis. Ele tem um traço um pouco mais rígido, tá? Então, se a gente for utilizar ele aqui, vamos colocar ele aqui, ó, Tradition. Eu tô com o HB, eu vou traçar aqui, ó. Vou fazer uma repetição de camadas. Vou pintar aqui um pouquinho. Fazendo de uma forma mais rápida e com a mão um pouco mais precisa para testar ele mesmo, tá? Tradition. Ó, por curiosidade, o HB do Noris, ó, é bem parecido, tá? Eu particularmente gostava muito quando eu achava esse tipo de lápis. Sempre que eu achava, eu pegava de 1 ou 2. Depois que eu não encontrei com tanta facilidade, mas eu gostava muito dele. Mas eu acredito que seja um pouco mais por achar ele bonito. Ele é bom, mas como ele é mais limitado, eu acabo não focando nele, né? Não posso focar em algo que não é tão fácil de achar.
Mas eu particularmente eu acho ele muito fofinho. Mas tecnicamente ele é muito parecido com o Tradition, tá? Tem coisas que aqui no vídeo não vai ser tão fácil de perceber. Porque como eu falo que ele é rígido, né? Isso é mais uma percepção de quem tá usando aqui o lápis, né? Ele tem um traço um pouco mais fino e um pouco mais duro quando a gente encosta no papel. São realmente muito parecidos. Quando eu pego um HB, né, é Staedtler, mas é o Mars Lomography, ele já tem, ó, o traço... Opa, peguei errado, isso aqui é o H. Isso aqui é o H. Ó, o HB. Ele já tem o traço, ó, um pouco mais macio. Quando eu falo traço um pouco mais macio, é isso aqui, ó. Você percebe ele ligeiramente mais larguinho em relação aos de cima. Então, isso parece ele mais macio, né? E ao toque também. O que isso vai interferir na técnica? Ó, é a sobreposição de camadas. Tudo bem? Não que o outro não possa, a gente fez. Mas o toque dele ao papel, ele é mais delicado. É como se ele permitisse mais a entrada do grafite ali no papel, tá? Mas isso é tudo muito sutil, não é uma grande diferença. Pontos positivos para o Tradition. Por seu traço ser mais fino, né, um traço mais fino, talvez um pouco mais rígido em relação ao Staedtler Mars Lomography, tá? Ele vai te dar mais precisão. Pode ser que em desenho técnico ele faça mais sentido, tá? Por ter esse traço mais fino, mais delicado, ou em algum desenho onde você utilize mais desses traços mais precisos, tá? Mas é sutil. O valor, tava dando uma olhada ali, não tá muito longe do Mars Lomography, tá? Ele é um pouco mais barato, mas se eu for pensar não em custo-benefício, mas em qualidade, o Mars Lomography ele ainda acaba sendo um pouco mais superior pela sua maciez. O que eu quero dizer com isso? Dá para você usar o Staedtler Tradition com tranquilidade, mas eu acredito que o Mars Lomography ele possa render melhor pela sua maciez, principalmente quando a gente fala em repetição de camadas. Quando a gente trabalha com lápis mais duro, mais rígido, mais fino, é como se ele fechasse mais fácil a granulação do papel. Quando a gente trabalha com lápis mais macio, mas não tão poroso, que é o caso do Mars Lomography, ele aceita a repetição de camadas. Se tratando de um desenho realista, onde a gente trabalha com muitas camadas para acertar o tom, acertar o acabamento, essa maciez favorece essa repetição de camadas. Repito, não é que esse não vá fazer, mas pelo preço não ser tão diferente. Outra coisa, o Mars Lomography, ele vai, por exemplo, até o 12B. O Tradition, ele vai até o 6B. Então, quem trabalha com graduações maiores já sente a diferença, principalmente aqui, tá? Às vezes eu esqueço de comentar, porque eu particularmente não passo muito de 6B. Para quem prefere essas graduações mais macias, já é um grande ponto de diferença, né? E pela popularização do Mars Lomography, ele também é mais fácil de encontrar, tá? Eu procurei o Tradition e procurei o Mars Lomography, tanto por preço quanto por facilidade de achar mesmo, e o Staedtler Mars Lomography é sempre mais fácil, né,
de encontrar. Resumindo, é um lápis bem bacana, não vi tanta diferença em valor. Ele tem uma diferença de ser um lápis mais rígido em relação a essa linha mais artística, tá? Talvez você sinta isso mais com a experiência na prática mesmo. O Staedtler Noris, ele era meu xodózinho, principalmente pela aparência dele, particularmente eu gosto. Vamos dizer assim, um resumo de tudo, eu ainda ficaria com o Mars Lomography, mas se você tem o Tradition, ou quer usar, ou quer utilizar, você não vai perder em nada. Você só vai perceber, provavelmente ele é um pouco mais rígido, ele tem uma limitação na variação de graduações, tá? Se você usa até o 6B, isso não vai ser um problema. E é isso, é uma marca muito boa, né? É uma marca de lápis muito boa. Vai ser difícil não gostar da Staedtler. Eu falo isso no lápis graduado, que é onde eu tenho conhecimento, tá? Você vai encontrar também algumas outras linhas, por exemplo, a Volpex, tem a Noris Sensei A120. Esses lápis aqui são mais lápis, vamos dizer assim, de escrever, não são lápis... Opa! Não são lápis graduados, tá? Eu vou falar com vocês geralmente mais sobre lápis graduados, tá? E grafite. Grafite graduado, esse aqui é o meu foco de trabalho. Mas você vai encontrar aqui ó, Volpex, a linha mais escolar. Esse aqui, por exemplo, ele nem é de madeira, tá? Ele é um plástico. É até interessante, ele é plástico. O outro também, ó. O outro também, ele é de plástico. Esse aqui é geralmente lápis de escrever, lápis escolar. Se a gente colocar ele aqui, perto dos outros, vamos ver? Ó. Mais rígido, ó, demora um pouquinho mais para escurecer, ó. Dá para fazer? Dá para fazer. Dá para utilizar? Dá para utilizar. Só que você vai sentir aqui a resistência dele, tá? É quase a mesma coisa na hora que você tá riscando entre o Tradition e o Mars Lomography. Você sente um pouco mais de resistência no Tradition, por ele ser um pouco mais rígido, mas não é que não dê para fazer. Ele faz, só que talvez você sinta um pouco mais de resistência. Agora, essa linha escolar, ela é bem... Ó, nossa, essa daqui parece até que tem uma cera. Parece até que tem uma cera aqui na argila. É bem resistente, parece que ela tá deslizando, ó. Tá vendo? Quando eu uso a parte mais fina também, parece que ela tem uma cola, uma cera que resiste ao sombreamento. A gente tem que tomar cuidado quando a gente é iniciante, a gente tem bastante dúvida. Então, às vezes fala, eu tenho aqui e consigo fazer. Consegue. Quem tem mais experiência vai saber melhor ainda a trabalhar com essa resistência. Isso tudo que eu falo para vocês, da diferença, você fala, Maíra, você está fazendo, mas para mim está parecendo tudo igual. Pode ser que pareça. A principal diferença vai ser na experiência do produto. Isso é um pouco mais difícil de eu mostrar para você. Então, a minha experiência com o Tradition é de mais rigidez e de mais dificuldade de sobrepor camadas. Sutilmente, mas existe em relação ao Staedtler e por isso eu prefiro ele, tanto por ter graduações maiores mesmo que eu não use, eu sei que os alunos usam, isso é importante. Custo-benefício entre o preço parecido com os dois, prefiro investir, também de mais fácil acesso, tudo bem? Então é sobre isso, algumas curiosidades sobre essa marca, mas o foco principal, a diferença entre o Mars Lomography e o Tradition. Ok? Espero que tenha gostado. Qualquer sugestão ou dúvida que você tenha, ou se eu falei algo que você tenha mais conhecimento, eu fico feliz com a sua contribuição. Tudo bem? Um abraço.